Hoje estamos gravando mais um episódio do podcast Vozes da Gestão Pública. É uma iniciativa do CIAP. O CIAP é uma iniciativa, um projeto, né? Um centro hoje dentro da UFG, em parceria com a Unicamp e o IBGE. E o nosso trabalho a intenção deste podcast enfim, ouvir os gestores locais, os profissionais da administração pública local, porque entendemos que a política pública acontece no dia a dia nos municípios. Ao meu lado aqui, eu tenho o professor Paulo Januzzi, da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE do Rio, nosso colega de pesquisa e de jornada já há bastante tempo, e a gente está aqui, né, hoje para fazer mais esse podcast, que é uma iniciativa dele, um projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, para a gente enxergar os municípios nesse papel relevante que eu já abordei. Professor Paulo Januzzi. Obrigado, Vicente, e obrigado, secretária Hélida Borges, que é secretária de Assistência Social do município de Carmo do Rio Verde, e vai trazer aqui a experiência dela e da equipe dela, né, na gestão dos serviços socioassistenciais, né, com toda a complexidade e de abrangência que envolve no município aqui, nessa região importante aqui de Goiás. Então, seja bem-vindo, e gostaria de um pouco que você falasse um pouco do município e da sua equipe, né, e da estruturação dos serviços. E depois, naturalmente, das iniciativas que vocês têm desenvolvido nesse campo, nas várias frentes, nos vários segmentos, né, da população do município. Certo. É um prazer muito grande estar presente aqui hoje. É uma honra por um município tão pequeno como o nosso fazer parte desse podcast com vocês. Então, a gente fica muito lisonjeada e muito agradecida. Falar de assistência social. A assistência social é uma pasta muito difícil. É uma pasta muito complexa, porque, além de trabalhar a proteção social básica, que é os direitos da população, a gente também trabalha direitos violados. E você trabalha com a parte muito sensível, tentando fazer política de assistência social sem fazer assistencialismo. Porque quando a gente fala de assistência social, o que vem na mente é o assistencialismo. E a assistência social é muito maior do que uma cesta básica, é muito maior do que é necessário, mas ela é muito maior do que isso tudo. O SUAS é muito bonito. O SUAS, né? Sistema Único da Assistência Social. Ele é muito bonito e ele é muito abrangente. Eu agradeço primeiro a Deus por estar aqui hoje, e eu tenho uma facilidade, um olhar maior, porque eu comecei cuidando numa pasta que trabalha com os idosos. Eu era coordenadora do projeto Conviver de Carmo do Rio Verde, onde trabalha com os idosos. Eu trabalhei também com as gestantes do município, que a gente tem um projeto muito bonito, que é o projeto Aconchegando. Ele trabalha com as gestantes os primeiros cuidados com o bebê. Tem o kit natalidade, tem uma farmacinha, um kit bordado lindo. Trabalhamos em parceria com a UVG, que é a Organização Voluntária do Estado de Goiás, que é muito bonito. Depois eu passei a ser coordenadora do CRAS. Fiquei 3 anos coordenadora do CRAS, e em fevereiro deste ano eu estou secretária de Assistência Social. A nossa primeira-dama fez um trabalho muito bonito, muito importante, só que ela teve que assumir a Secretaria de Educação. E, a partir disso, eu estou secretária de Assistência Social. Trabalhar assistência social em Carmo do Rio Verde é fácil, porque o nosso prefeito ele é muito compromissado com a população. Então, por mais que as verbas, os recursos federais que vêm é muito engessado, é muito específico, ele abrange essa situação. Então, a maior parte hoje dos recursos
que nós temos na assistência social para trabalhar é recurso próprio do município. Porque o recurso federal é muito engessado em cada setor. Hoje nós temos um cofinanciamento estadual que abrangeu muito. O nosso governador abriu para a gente fazer um trabalho maior, só que não é o suficiente. Então, assim, o prefeito ele tem uma parceria muito grande e muito bonita com o município em relação à assistência social. Hoje nós trabalhamos, além dos serviços que são tipificados, nós temos a colônia de férias, que trabalham com as crianças, é totalmente financiada pelo município. Nós atendemos em torno de 130 a 150 crianças. Infelizmente, é um período de férias, 2 semanas. A gente pretende abranger para um período maior. Nós temos agora em outubro o Dia das Crianças, que recebemos em torno de 1.200 crianças numa tarde cheia de diversão, de brincadeiras. Então, assim, esse é o trabalho que a gente faz com as crianças durante o ano, fora aquele serviço que é semanalmente, que é no dia a dia. Esse é um serviço atípico. Nós temos a equipe técnica, a equipe do CRAS, trabalhamos em parceria com o VG, hoje chega a cada 2 meses no nosso município em torno de 400 a 500 pacotes de fraldas, cadeira de roda, kit de gestante em parceria com o VG, que é uma parceria muito importante e tem ajudado muito o município. Nós temos o cadastro único dentro do CRAS também. Nós temos esses projetos, o projeto com a terceira idade, que hoje a gente recebe semanalmente em torno de 60 a 70 idosos, que tem orientação social, que tem parte de dinâmica, parte de parcerias com a rede, que tem psicólogo, nutricionista, que a gente advogado, para explicar para eles os direitos, tentar que eles tenham um envelhecer saudável, um envelhecer com qualidade. Temos também o programa Criança Feliz, que a gente faz visitas nas casas com as crianças. Às vezes vou esquecer algum programa, vocês me desculpem, é muita coisa. Não, tranquilo. Que nós temos, vocês têm muitos programas, né, e muitas iniciativas. O que você destacaria como uma boa prática, uma boa experiência e que merece se destacar e que a gente possa depois disseminar como uma boa prática para outros gestores dessa área da assistência social? Nós temos hoje a colônia de férias. Eu já falei um pouco dela, mas o que eu acho, na minha opinião, que a questão de ela seria um projeto interessante para boas práticas, porque ela tem mudado as crianças que têm participado da colônia de férias com a gente. Já tem 4 anos que a gente faz esse trabalho com as crianças, e nós temos notado que elas, depois dessa colônia de férias, elas ficam mais tranquilas, mais amorosas. Tem criança que chega tão arredia, a família é tão vulnerável em questão emocional, que ela chega e você não pode encostar, ela é totalmente retraída, e quando ela sai, depois de 2 semanas, ela já está assim, socializando com outras crianças, brincando. Então, eu, na minha opinião, acho esse um projeto muito interessante. O principal objetivo desse programa é socialização? O principal objetivo dele é resgatar essas crianças que ficam o tempo todo na rua e no celular. Então, a gente faz esse trabalho para eles saírem um pouco do celular e da rua e trazer eles mais para o convívio social e familiar, assim melhorando o convívio familiar deles. Secretária, enfim, você teve uma trajetória pelos vários serviços, né, da assistência social e colocou os desafios, né, que a Secretaria tem, né, de atender os diversos públicos nas suas necessidades, as crianças, os idosos, as famílias vulnerabilizadas e essa questão toda. E falou da questão dos recursos, né? O município, hoje, então, tem um financiamento que
hoje, em termos de orçamento, ele atende às necessidades? Ou como você acha que esses recursos da assistência podem ser mobilizados a partir de outras fontes, né, como as fontes de renúncia fiscal, do imposto de renda, coisas desse tipo? Hoje, o recurso que chega na assistência social através do cofinanciamento federal, eu costumo dizer que ele é engessado. Ele vem para fazer o trabalho. E a gente sabe que a realidade que chega no município, quem está lá na ponta, não é bem isso. Porque como que eu vou trabalhar PAIF? Eu preciso trabalhar PAIF até para mim receber esse recurso. Como que eu vou trabalhar PAIF que uma família que ele não aceita o PAIF? Porque a realidade dela é tão fragilizada que ela acha um absurdo ir para dentro do CRAS fazer PAIF. Isso, que é o Programa de Atenção Integral à Família. Isso. Então, a maior dificuldade nossa é isso. Vem recurso, vem. Só que na maioria dos municípios o recurso fica engessado na conta, porque o município em si, ele precisa de outras coisas para trabalhar. E o medo do secretário, o medo do gestor do fundo é tão grande em gastar o recurso de maneira errada, que às vezes você tem o dinheiro na secretaria, mas você fica com medo de gastar, porque ele é para fazer... Eu concordo que é muito importante a melhoria no espaço, a melhoria na qualidade para o trabalhador trabalhar. Mas essa não é totalmente a realidade que nós, quanto município, precisamos. Nós temos uma campanha do imposto de renda. O nosso Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, quando o senhor Geraldo, que ele é o prefeito reeleito, ele pegou o município... Tinha R$50 nessa conta. Hoje nós temos em torno, se eu não me engano, 37 a 38 mil. O nosso fundo do Conselho Municipal do Idoso, ele foi criado há 2 anos, porque ele não tinha o fundo, ele tinha somente o conselho. Aí, hoje, ele tem 43 mil na conta de campanhas de devolução do imposto de renda, da restituição do imposto de renda. Então, a gente tem feito essas campanhas. Hoje, o governo estadual fez um cofinanciamento extraordinário para melhorias do equipamento, melhorias dos CRAS e CREAS. Então, já está na conta, um recurso estadual para reforma. Porque os recursos federais, a gente não pode reformar os equipamentos, mas ainda bem que o recurso federal dá para pagar a folha da equipe técnica, as equipes referenciadas. Então, nesse ponto, é bom. Eu só acho uma opinião, como gestora, que deveria abranger mais. Eu vou dar um exemplo. Hoje, um recurso que eu possa vir a comprar, que o município possa vir a comprar a cesta básica, que a maioria, a porta de entrada, infelizmente, para assistência social, para os CRAS, é cesta básica. O recurso eu posso comprar com recurso estadual. O recurso do governo federal, não posso. Eu não posso usar esse recurso. Justamente para fazer o trabalho como tem que ser feito, para não virar assistencialismo. Mas como que a gente faz um trabalho bonito, um trabalho bem feito com a família com fome? Não tem jeito. Então, assim, a minha opinião seria que abrangesse esses recursos para várias outras áreas. Entendi. Essas equipes técnicas hoje, ela é composta por assistentes sociais, psicólogos, vocês têm? E são do quadro efetivo ou são contratados, enfim? São contratados através de processo seletivo. Porque eles, justamente para poder pagar com a folha de pagamento, usar esses recursos, eles são profissionais temporários. Sim. Aí a gente abre o edital do processo seletivo, só que está muito difícil conseguir psicólogo. Nós lá na secretaria abrimos um processo seletivo para contratação de psicólogo, assistente social, facilitador de oficina, orientador social e técnico de nível médio em abril. Não tivemos nenhum profissional de psicologia interessado. Eu não sei hoje, porque o salário da região pode ser que seja baixo, né, que não é atrativo
prorrogamos o prazo, não apareceu ninguém. Tivemos que fazer em forma de dispensa. Esse é um desafio prático, assim, da secretaria, no sentido de ter capacidade, né, e profissionais preparados para responder essas demandas da comunidade. É um desafio muito grande. E é um desafio, né, secretária, porque o SUAS ele se estruturou, sobretudo, nos últimos 20 anos, não é? E é posterior, inclusive, à Lei de Responsabilidade Fiscal, que, de certa forma, tem criado, né, dificuldades para os municípios poderem fazer concursos, né, para efetivar os servidores, né, e a área da assistência, esse tem sido apontado como um grande problema, não é? Porque precisa de um conjunto de profissionais muito diferenciados, como você falou, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo, enfim, a sociedade, inclusive, não tem, muitas vezes, um reconhecimento ou um conhecimento da complexidade, né, dos serviços e dos profissionais envolvidos. Você partilha dessa Sim, percepção? sim. A maior dificuldade hoje é em fazer um concurso nessa área, porque o CRAS, ele é um programa. Como ele é um programa, ele pode existir hoje, pode não existir amanhã. Eu creio que pelo sucesso, como ele está bem estruturado, há 20 anos eles têm desenvolvido e trabalhado, só que ele é um programa e o programa é transitório. Nós temos na Secretaria de Assistência Social Criança Feliz. Há 3 anos atrás, houve-se rumores que quando o novo presidente assumiu, que ele iria o Criança Feliz ia acabar e iniciar de outra maneira. Eu concordo que o Criança Feliz ele precisa ser reajustado. Principalmente, eu brinco com os meninos lá que eu hoje acho entre a secretaria uma pasta muito pesada a questão do Criança Feliz, porque eles precisam ir até a casa do beneficiário, a família precisa receber eles e eles precisam trabalhar com aquelas crianças, com aquele cuidador, o que eles têm dentro de casa. E receber eles, por exemplo, se eu estou recebendo Criança Feliz, eu tenho uma criança de 0 a 3 anos. E se eu não estiver bem hoje, eu não vou receber. Então, eles batem, às vezes, na porta e não é atendido. O Criança Feliz é um programa federal implementado pelo município? É, um programa federal pactuado com o município. E tem um regramento do programa? Isso. E a maior dificuldade é o beneficiário receber eles em casa. Então, como eu estava falando, como tem essa probabilidade de ser programa e hoje ele existir, amanhã ele não existir mais, a gente não consegue, quanto município tão pequenininho, fazer um concurso nessa área. Então, por isso que a área da assistência social mais é servidor temporário, poucos servidores efetivos. Implementar política pública, né, Januse? Fazer o serviço, de fato, ser institucionalizado, ser algo institucionalizado no sentido de ter uma programação continuada da entrega desse serviço. De fato, essas questões relativas a quadro efetivo, né, vulnerabiliza o processo de implementação, né? Isso. E então, como você disse, né, tem essas dificuldades então, de contratação de profissionais, eu imagino, em municípios pequenos, né? Isso é potencializado, né? Porque imagino que a formação de psicólogos, ou mesmo de terapeutas ocupacionais, ou mesmo de cuidadores, não é ainda, vamos dizer assim, uma realidade né, por todo o país. Mesmo né, num estado como Goiás, né, essas coisas estão assim, plenamente desenvolvidas. Eu queria fazer uma reflexão, porque a área, você apontou o campo da psicologia como um grande
desafio, colocando um caso concreto, né? Não ter candidatos ou candidatas para um edital. Agora, só para... no Brasil, de modo geral, também para assistente social, esse é um problema. Né? Mas a psicologia me chama a atenção pelo seguinte, após o período da pandemia, passou-se a atender os psicólogos, milhares de psicólogos pelo Brasil, atendendo milhares de pessoas, remotamente. Isso é uma prática hoje que eu não sei se, enfim, não vou entrar em questões de conselho, mas é uma prática que existe. Os municípios vocês já pensaram que eu já tive essa experiência pagando serviços de um psicólogo para atender uma criança no interior do Brasil e que funcionou. Teve um atendimento para a família e para aquela criança, e eu, pessoalmente, por questões, né, de fórum íntimo, eu queria ajudar aquela criança e deu certo. Não poderia ser uma inovação? Eu estou fazendo um questionamento aqui, não poderia ser uma inovação também para municípios do interior que têm mais dificuldade de atrair profissionais na área da assistência social, principalmente psicólogos. Assistentes sociais, eu acho que aí já seria mais difícil, porque teria que ter uma abordagem presencial. Olha, no meu ponto de vista, é uma particularidade muito interessante que o senhor está expondo aqui para nós. Mas o profissional, ele precisa estar frente a frente, estar tentando entender o que aquela família está passando naquele momento. Precisa ser feito visita domiciliar, porque dentro do CRAS, o profissional de assistência social e o profissional psicólogo, eles fazem o mesmo serviço. Só que na proteção especial, na média complexidade, o psicólogo ele trabalha direitos violados. Aí já é um pouco à parte. Como o nosso município é muito pequeno, a gente só tem um CRAS e faz os dois serviços. Não é certo. É errado. Mas a gente tem que atender. Como que vai fazer? Essa é a realidade. É a realidade, porque nós trabalhamos proteção de direitos e trabalhamos os direitos violados. Então, assim, é a realidade dos municípios. É apagar fogo, certo? Não é certo. Mas aí faz tudo, acaba fazendo tudo. Então, assim, sobre o remoto ficaria muito, no meu ponto de vista, impessoal. Porque pela tela, o senhor não sabe o que eu estou passando realmente. Pela tela eu posso falar qualquer coisa para o senhor, por mais com experiência, por mais ser um profissional excelente, o senhor não vai ter tanta convicção, não vai ter tanta percepção do que eu vou precisar de ajuda naquele momento. Porque às vezes a família está tão fragilizada, porque é o profissional que precisa, junto com essa família, explicar para ele o que eles precisam, que eles não conseguem enxergar a necessidade de mudança, a necessidade daquele momento fragilizado que eles estão passando. Você já falou de muitos desafios, mas do ponto de vista de gestão, há desafios em termos de espaços físicos para funcionamento da gestão, de profissionais para preparar bons projetos, de profissionais para mapear as oportunidades de financiamento de políticas, ou a secretaria hoje é informatizada, todos os serviços são digitais, enfim, isso, como é que é pensar a estrutura e as estratégias para a entrega desses serviços? Assim, infelizmente, a assistência social não é digitalizada. É no antigo papel mesmo, o prontuário do SUAS é dessa grossura. E a gente optou por não transferir informações e pegar um prontuário pequeno que às vezes fica livre dessas informações. Por mais que dentro do sistema de informação, a gente lança tudo lá. Os dados do município são lançados no sistema federal. Por mais que a gente lança, depois que o usuário sai da sala, mas enquanto ele está lá, é no papel mesmo. É tudo. Então essa é uma dificuldade.
Você não tem um sistema de gestão local. Local, não. Dos serviços, dos atendimentos, da documentação, né, para uma questão até de avaliação dos serviços, isso não. Não. É no antigo papel e reunião e sentar com a equipe, a gente pega os casos mais, daquela semana, os casos que mais chamou atenção, que mais precisa de imediato resolução, aquele famoso sentar a equipe e conversar e reunir. Isso. Acho que você falou uma coisa muito importante, secretário, porque muitas vezes se tem uma certa ilusão de que a informática, né, vai, os serviços digitais vão resolver boa parte dos problemas que nós temos no Brasil, né? Por exemplo, que o tablet vai resolver o problema do aluno em sala de aula, quando, na verdade, ter uma lousa com giz, né, uma sala de aula adequadamente bem servida, né, pode fazer uma revolução importantíssima, né, no engajamento das crianças. E na assistência também, né, você ter uma equipe coesa, bem preparada, né, para fazer isso com regularidade de reuniões e discussão das situações complexas vivenciadas pelas famílias, né, é o que faz a diferença, né, muitas vezes para a vida de cada uma daquelas pessoas, né? Então, em pequenos municípios, essa é a realidade, talvez, né, de você ainda ter que investir muito em pessoal, né, especializado em protocolos, capacitação, para garantir que, enfim, a demanda, né, de problemáticas naquele município seja devidamente encaminhada, né? Porque a assistência social, como disse, né, a secretária, é a porta de entrada do conjunto de direitos, não é? E você ter um profissional que perceba essa situação é fundamental, não é isso? Isso. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, aqui, eu chego hoje lá para fazer uma primeira acolhida. A nossa assistente social, a psicóloga, identificando as necessidades dessa família, vai fazer encaminhamentos. Por exemplo, é uma família que está com evasão escolar. A assistente social, a psicóloga, vai fazer esse encaminhamento e vai acompanhar. Ela encaminha ela para a Secretaria de Educação e ela acompanha se teve resultado. Se essa família que estava com dificuldade de conseguir uma vaga na creche, uma vaga na escola, se ele teve resultado. Se não teve, o porquê que não teve? Aí é onde entra a coordenadora do CRAS, juntamente para saber ir lá no local por que essa família não conseguiu ter resultado, se é direito dela estar estudando, da criança estar estudando. Então, assim, é muito interessante. Às vezes, com a informática, diminuiria esse trajeto, né? Já foi recusado? Não, já sabe sobre o porquê. Mas o pessoal, o contato, não, vamos tentar resolver. Eu acho que para município pequeno, quanto à assistência social, eu acho que funciona bem. Voltando a... Você falou de recursos no começo. Eu já vi um caso de uma assistente social que a pessoa chega no CRAS e o serviço não era lá. Ou ele precisava de uma informação, ou enfim, o serviço era do INSS e o CRAS precisava fazer esse encaminhamento. E ele não tinha recursos para o passe do ônibus, e aí a pessoa pagou esse passe de ônibus, ou isso, na verdade, eu estou citando esse caso porque eu vi o caso, mas deve ser comum. Qual o nível de discricionariedade que vocês têm, o nível de tomada de decisão, assim, e de recursos que vocês possam tomar as decisões? Você vem reafirmando a importância da decisão diante do caso real. Existem recursos, ou é comum a área da assistência ter algum recurso para tomada de decisão, para resolver, muitas vezes, coisas pequenas, mas que resolve um grande problema para o cidadão ou cidadã? Quando ele chega, não sei se é a maneira adequada de agir.
Mas é o que a gente resolve num caso desse que você está expondo. Quando ele chega lá, que é coisa do INSS, primeiro ele não sai de dentro do CRAS sem estar agendado. A menina da recepção, a nossa técnica de nível médio, ela agenda para essa família. Quando ele chega com já agendado, se for em outro município, porque no nosso município não tem, nós levamos. Tem o carro que leva perícia do BPC, perícia deficiente mental, deficiente físico. Nós não levamos perícia, quando é perícia particular. Mas quando é INSS e a pessoa é vulnerável, principalmente em caso de BPC, nós levamos. A gente organiza, o carro leva, espera e traz de volta. Não sei informar se é a maneira correta, mas eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer pelo usuário. Tá certo. Então, secretária, a assistência, ela presta os serviços do CRAS, né, no sentido de dar a inscrição, né, daquela família do cadastro único, no benefício de prestação continuada de pessoas com deficiência ou BPC idoso, não é? E um pouco, qual é, na sua percepção, a importância desses recursos, né, transferidos via Bolsa Família, via BPC, né, no sentido de dar assim, alguma dignidade, né, a possibilidade de alimentar, né, num Brasil que é um grande produtor de alimentos, né, e que, enfim, que às vezes é meio vexatório, né, a gente ter situações de pessoas passando fome. É muito importante essa transferência de renda. Eu, pessoalmente, acho essa iniciativa muito bonita. O BPC, às vezes, a mamãe que tem uma criança que recebe hoje BPC, ela não tem condições de deixar o filho dela ir trabalhar. Ela não tem condições de deixar essa criança com qualquer pessoa para ela ir trabalhar. Então, esse benefício, ele é de suma importância. O Bolsa Família. O Bolsa Família tem erradicado várias pessoas da pobreza. Eu concordo com o Bolsa Família. Eu só acho, na minha opinião, que ele é necessário. Somente as famílias não querem sair daquela situação. Uma família hoje com 5 crianças, ele recebe R$ 1.200, R$ 1.300. Então, o pai não quer trabalhar mais. Quando a gente vai procurar alguém para alguma coisa, vai assinar a carteira? Se for assinar a carteira, eu não trabalho. Então, assim, na realidade, para o nosso país mudar, é opinião pessoal. Por mais que é lindo o programa, é necessário, é essencial, porque o que seria dessas famílias se eles não tivessem essa transferência de renda? Só que, infelizmente, está deixando as pessoas paradas. Eu poderia fazer mas nós não estamos garantindo, pelo menos, o futuro das crianças, porque não é obrigatório vacinação, ir para a escola. Será que... Porque nós temos essa questão pontual que você enfrenta e você vê, e tem também os efeitos futuros. Será que nós não estaremos construindo uma sociedade para o futuro melhor? Saindo dessa condição de vulnerabilidade para uma condição melhor? Eu fui muito... Na minha época não tinha Bolsa Família, mas eu saí de uma condição de começar a estudar aos 11 anos na casa da professora. Então, a educação me deu a condição de conversar contigo hoje aqui. Será que as condicionalidades do programa não são mais importantes do que a renda recebida? Januse, não é a minha área, tá, de pesquisa nem de conhecimento prático, mas me vem à cabeça esse questionamento. Hoje, olha para você ver, é muito interessante sua colocação. Por quê? Hoje nós não temos quase nenhum município, principalmente do estado de Goiás, pelo menos na nossa região aqui, não tem pet mais. Porque não tem mais crianças trabalhando. Isso, não tem. Com o Bolsa Família, acabou.
As crianças não estão sendo escravizadas mais, as crianças estão estudando, as crianças estão indo para a escola, porque se elas não forem para a escola, o Bolsa Família é cortado. Isso é muito interessante. É onde eu falo, ele é bonito, ele é, como que eu vou dizer, essencial. Só que como todo projeto, precisa ser revisto. É somente nessa questão. Será que o continuaria? Mas se essa família fizesse alguma coisa para tentar sair daquela linha de pobreza extrema, é essa questão, é tentar tirar aquela família naquela linha de pobreza extrema. Porque hoje eu vivo uma situação precária, de vulnerabilidade. Aí meu filho, ele vive aquela mesma situação. Meu neto, ele também vive aquela mesma situação. O programa Bolsa Família, ele é perfeito. Só que como todos os programas, eu acho, na minha opinião, que ele deveria ter algum incentivo para a família sair daquela situação. Não que cortasse, porque se cortar o Bolsa Família, como que vai virar a sociedade e a nossa população? Porque a nossa população é muito carente. A nossa população é muito vulnerável com o Bolsa Família. Imagina sem ele. Isso. E aí, né, secretária, quer dizer, realmente a ação pública, né, ela tem que andar integrada e, naturalmente, o programa Bolsa Família dá a garantia do direito à alimentação. Agora, as outras pastas, né, devem desenvolver atividades também de desenvolvimento econômico, geração de renda, geração de emprego. Existe uma sinergia entre a Secretaria de Assistência e outras secretarias do município? Sim. Nós temos uma parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio. Através dessa parceria, o nosso prefeito tem uma parceria com o governo estadual, com a Secretaria da Retomada. Nós damos, aí como tudo acontece na assistência social, a gente tem portas abertas para cursos profissionalizantes. Vem o pessoal do COTEC de Uruana, eles dão... Do COTEC, que é Colégio Técnico do Estado. Aí o pessoal do COTEC, os professores vêm, dão esse curso, e esse curso tem bolsa qualificação. E tem o direito ao crédito social para as pessoas que se enquadram. Através do cadastro único é feita essa análise e a pessoa, por exemplo, a gente vai começar agora dia 6 de outubro, é mais ou menos 30 dias, 80 horas o curso, e essas pessoas que fazem o curso, quem se enquadra nos critérios que está escrito no cadastro único e se enquadra nos critérios que o edital do curso exige, ela ganha o Bolsa Qualificação ou crédito social. E esse crédito ele vem para comprar material e insumos para eles começarem a fazer as primeiras. Por exemplo, nós vamos fazer de confeitaria. O crédito social vem para comprar forno, batedeira e os insumos para fazer as primeiras coisas para a pessoa. E é autônomo, não vai atrapalhar em nada na questão da vida dela dentro do cadastro único. A rede de assistência social do município recebe produção por meio do programa de aquisição de alimentos. O programa de aquisição de alimentos poderia ser também uma forma de inclusão e, ao mesmo tempo, uma forma de fornecimento de produtos para a rede assistencial? Sim, nós recebemos, em parceria com a Emater, né, o PAA. E, assim, é ótimo, porque ele chega, semanal. Agora, em novembro, vamos começar e vai até junho. Infelizmente, ele é um período pequeno, mas chega até a família, até a mesa da família, algo fresquinho. Se eu não me engano, o que passou no edital foi mandioca, alface, banana, rapadura e, deixa eu ver, eu acho, milho verde. São 5 coisas. Então, chega até a mesa da família algo fresquinho, porque é entregue toda semana, semanalmente. Aí, que as famílias que já são inscritas, que já têm o cadastro único, que já são acompanhadas
pelo PAIF, recebe esse kit. Ou seja, esse é um aspecto, né, só para finalizar, né, secretária, que as pessoas, de um modo geral, a sociedade não entende que a política social também ela é um dinamizador até da própria economia, né? Na medida em que você tem essa aquisição de alimentos, essa transferência para as famílias, os profissionais contratados, né, nos CRAS e tantos outros estabelecimentos, enfim. E isso tudo, de fato, garante direito para o cidadão e também até tem um efeito econômico importante em pequenos municípios, né, seja pelo mercado de trabalho direto das políticas sociais, seja o indireto mobilizado pelas próprias políticas sociais. Que enquanto a mesa do beneficiário, da pessoa carente, tem algo para ela fresquinho toda semana, o pequeno produtor, o agricultor familiar recebe. Tem onde vender a sua mercadoria. Então, assim, ajuda os dois sentidos. Na economia do município e chegar comida de qualidade à mesa das pessoas. Eu tenho só mais uma pergunta que é relativa às políticas para o idoso. Hoje já tem o conselho, você falou, mas não tem uma infraestrutura, o conselho não tem uma sede, enfim. Resumidamente, quais são os serviços hoje em políticas de proteção ao idoso? O conselho ele funciona numa sala, dentro da sala de todos os conselhos. Uma pergunta, uma curiosidade, desculpe, mas os conselhos funcionam? O de assistência, o do idoso, enfim, da criança e do adolescente. Os conselhos funcionam nos municípios? Funciona. Os conselhos ligados à assistência social, eles têm reunião de 2 em 2 meses. Eu não compro nada sem ser apresentado a um conselho. Eles são fiscais, eu tenho que prestar contas de tudo que faço. Por exemplo, nós vamos adquirir um veículo. Agora, precisa, porque assistência social, gente, eu sou cateada de carro. Aí nós vamos adquirir um veículo agora. Antes de montar o processo para comprar esse veículo, eu passei pelo conselho. Olha, tem tantos mil na conta, o prefeito vai um recurso próprio, mas tal valor. O que vocês acham? Vocês concordam? O carro é esse daqui. A gente vai fazer uma adesão de ata de registro de preço. O carro é esse. O que vocês acham? Atende a nossa necessidade? Posso comprar? O conselho que me fala se eu posso ou não, porque se ele falar não, eu não vou. Aí eu tenho que ter meu resguardado, né? Então, os nossos conselhos funcionam. Tá, e as políticas para o idoso? Nós temos um projeto com a terceira idade, que é o projeto Conviver. Esse projeto, ele reúne semanalmente. Nós temos um salão lá no CRAS, é feito toda quarta-feira com os idosos. Nós recebemos em torno de 45 a 50 idosos. É feita orientação social, é feito palestras com nutricionista, psicólogo, entre tantas outras. É feito atividades com ele. Tem dia que é dinâmica, tem dia que é brincadeira, dominó, baralho, tem dia que é artesanato de algo que eles gostam de fazer. Forró também? O forró a gente tem. Não, mas se não tiver o forró para eles... Gente, eles não gostam dessas atividades, eles gostam do forró. Enquanto nós recebemos 45, 50 nessas atividades, quinta-feira, dia 18, quinta-feira passada, nós tivemos o baile lá na feira. Tinha 200. Aí nós recebemos idosos de outros municípios e levamos eles para outros municípios. Fazemos o baile lá em Carmo do Rio Verde e levamos eles nos bailes de outros municípios vizinhos. E vamos levar eles agora, dia 1º de outubro, que é uma comemoração ao Dia dos Idosos, no Balneário Santo Antônio, em Goiás. Vamos levar eles para passar um dia lá. Eles gostam, eles querem ir para Trindade, eles querem ir para Caldas Novas. Então, assim, eles querem ir para todo lado. Eles gostam. Mas a gente, além de conscientizar eles da situação que eles vivem, tentar minimizar a questão dos abusos, principalmente de netos, de filhos,
abusos financeiros, abusos relacional, a gente tenta colocar atividade física para eles. E nós estamos com um projeto de construir uma piscina para eles, para passar o dia. Eles vão, fazem atividades na parte da manhã, almoçam e retornam para casa. Na verdade, o meu sonho era fazer o centro-dia lá em Carmo do Rio Verde com eles. Se Deus quiser. Tem denúncia dos idosos sofrer golpes financeiros hoje em dia, com toda essa... Tem. A gente recebe, o conselho recebe muita denúncia. O conselho recebe de filhos que não querem cuidar dos pais, idosos que caíram em golpe por celular, por algum link que clica na internet. Nós fizemos com eles já 2 oficinas para conscientizar o uso do celular. Secretária, você disse que nós dissemos, né? Você falou, não, eu sou tímido, eu vou falar pouco, mas nós já passamos da hora aqui, então nós vamos finalizar. Queria agradecer demais a tua disponibilidade. Ouvir de quem, de fato, faz política pública no município, e a gente só tem a agradecer a tua contribuição com esse projeto, que é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, a FAPEG, que a gente quer conhecer de fato. Por isso que o podcast chama Vozes da Gestão Pública, as vozes, né, ou a voz de quem de fato está vivendo no dia a dia os desafios da implementação de políticas públicas. Então, queria agradecer e passar para o professor Januzzi para a gente fechar. Certo. Só pedindo para você informar o site ou o telefone para que outros secretários, outros gestores pelo Brasil que estejam interessados em aprofundar, né, o conhecimento sobre essas experiências que você contou, né? Você poderia passar? Posso sim. Eu agradeço muito estar aqui hoje. Para mim é muito gratificante, inovador. Na verdade, eu ainda falei assim, não vou dar conta de estar lá. É o dia a dia, mas falar é tão diferente, né? Você faz todos os dias, mas o falar é muito diferente. Para quem quiser entender, saber alguma coisa, às vezes nosso município faz alguma coisa que o município está querendo implementar. O site no Instagram é o Prefeitura Municipal de Carmo do Rio Verde e o telefone é 62 99630 7177. E nós, quanto assistência social, estaremos à disposição. Muito obrigado. E para conhecer mais sobre o podcast, este episódio e outros, visitem o site do ciap.org.br, uma iniciativa da UFG, da Unicamp e da Escola Nacional de Ciência e Estatística do IBGE. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, professor Paulo Januzzi. É o CIAP no Vozes da Gestão, a melodia da ação, políticas públicas na prática, a nossa canção. Com inteligência que se faz saber, pra sociedade juntos construir e crer.